Olá, pessoal, que bárbaro estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do conteúdo que a gente pesquisou sobre a indústria do bem-estar com foco no sexo. A gente chamou aqui de revolução sexual, comercializando o prazer, e a gente vai ter os próximos 40 minutos com vários exemplos, vários cases, dados sobre como essa indústria hoje é uma indústria bilionária. Então, você que está aqui acompanhando a gente, tem várias oportunidades de novos negócios, a gente tem o Femtech, o Sextech, então tem várias indústrias aí que estão pulsando com novidades, eu espero abordar a maioria delas. Contando um pouquinho de nós, eu sou Andrea Bisque, sou especializada em comportamento de consumo e tendências, e estou à frente da Sparkov, que é a nossa agência de inovação, é uma consultoria de tendências, e a gente entrega uma curadoria sobre tudo que está acontecendo de novo, de inovador no mundo, sempre com um olhar focado no futuro e analisando o comportamento de consumo, novos produtos, novos serviços e o engajamento, a forma como as pessoas hoje estão se conectando com as novidades dessas marcas. A gente entrega talks como o de hoje, que eu estou trazendo aqui para vocês, reportes. Tem um reporte que a gente produziu sobre a revolução sexual que o pessoal do evento vai disponibilizar para vocês. A gente tem um jornal que a gente adapta para aquilo que o nosso cliente quer, sessões inspiracionais onde a gente digere esse conteúdo junto com o time das empresas. Um formato de assinatura, a gente representa uma empresa inglesa de inteligência de mercado no Brasil, que é da onde vem muitos desses dados que eu vou dividir com vocês, e projetos bespoke, que são projetos on demand, como, por exemplo, se você precisar fazer uma pesquisa com mais profundidade, entrevistas inspiracionais, quali, quanti, a gente também mergulha nisso. Está aqui o nosso reporte que eu vou debulhar agora para vocês, e se vocês quiserem se conectar com a gente através do Insta, Sparkov_Brasil, você também pode pedir o reporte através de lá, mas todos vocês que estão inscritos nesse evento vão receber. Então, a gente vai, o principal daqui é motivar vocês a ampliar o olhar, entender o potencial lucrativo dessa categoria. Gente, o mercado de bem-estar sexual, ele deve valer mais de 125 bilhões de dólares até 2026. Então, tem uma série de mudanças socioeconômicas, mudanças culturais que ocorreram juntas para realmente bombar esse número, né? Então, como é que vai ser minha apresentação para vocês seguirem junto comigo? São 3 sessões principais que a gente vai falar das mudanças de atitude do consumo, a gente vai falar de inovação de produto e engajamento, que vão tornar o sexo uma oportunidade real e altamente lucrativa. Primeiro deles, a gente vai falar das reevoluções sexuais, a gente identifica quais são os obstáculos sociais que são persistentes ao prazer, desde o estresse, que foi induzido pela pandemia, até os estigmas, né, já ultrapassados. Quais são as iniciativas que derrubam essas barreiras, independente de gênero, de idade, de orientação sexual? Segundo ponto que a gente vai trickle down, vai ser para o bem-estar sexual, a gente vai cobrir as marcas que estão desenvolvendo ferramentas, brinquedos, plataformas que aumentam essa conexão íntima e aprimoram desde embalagens até comunicações para acabar com esse estigma, né, com esse assunto que é tão polêmico, né? Aliás, parabéns de estar aqui ouvindo a gente de peito aberto, as novidades que a gente tem para contar. Vamos terminar com como é que a gente monetiza nesse novo mood sexual. A gente vai desvendar nesse momento aqui como é que as marcas estão ganhando domínio comercial, quando elas estão lidando, elas têm a coragem de lidar com tabus antiquados, num novo palco que está sendo desenhado para essa intimidade digital, para as microcomunidades que são sexualmente positivas. Então, eu espero que com esses 3 principais pontos a gente vai percorrer as principais inovações que estão acontecendo nessa indústria. O que é realmente empolgante? As pessoas estão lutando pela positividade do sexo. Acho que um evento como esse é a confirmação disso, né? E milhares de pessoas aqui acompanhando a gente hoje. Então, o que a gente tem visto é as pessoas estão superando o pudor para expressar os seus desejos, para revisar a intimidade com a ajuda de ferramentas de educação, principalmente educação, e de bem-estar, né? Então,
Na verdade, parece que a gente não pode falar de qualquer outro assunto sem mencionar a pandemia, né? Mas realmente a Covid, ela forçou todo mundo a ficar mais tempo em casa, é fato, né? Então, isso não é surpreendente que isso vai resultar numa mudança no nosso comportamento sexual. Então, uma pesquisa da marca de vibradores inteligentes Lioness, ela descobriu que quase 80% dos usuários relataram uma mudança na frequência de masturbação entre 2019 e 2020, e um número semelhante disse que a frequência de sexo com seu parceiro também mudou. Acho que durante os próximos dias do nosso evento vão ter várias pesquisas que mostram os hábitos do brasileiro, que é muito legal para a gente também, né? Mas agora, mais tempo em casa não significa necessariamente mais tempo se entregando para o prazer. Lioness também descobriu que, à medida que a pandemia avançava, a masturbação diminuía. Então, enquanto a marca de brinquedos sexuais Lelo nos informou que mais de 76% dos seus clientes no Reino Unido não estavam fazendo mais sexo, o Instituto Kinsey descobriu que quase 45% dos americanos sentem que a qualidade das suas vidas sexuais diminuiu durante a pandemia. Uma pesquisa realizada pela Datafolha, mais de 1.800 homens no Brasil, num período em que as restrições de isolamento não eram tão severas, essa pesquisa trouxe que mais de 30% dos solteiros relataram piora na satisfação com a vida sexual. Vamos lembrar que isso se desenrola no momento em que os jovens estão fazendo cada vez menos sexo pelo mundo. Por outro lado, a mesma pesquisa da Folha, ela mostrou uma pequena peculiaridade no nosso país. Entre os homens casados, 66% trouxeram uma melhoria na sua vida sexual no período, muito provável pelo fato deles poderem passar mais tempo em casa com a sua parceira ou o seu parceiro. Isso pode parecer negativo, mas como diz Kate Moyle, que é uma terapeuta psicossexual, o desejo é amplamente dependente e sensível ao contexto, não é nenhuma novidade, né? Mas a gente não tem uma quantidade fixa e raramente ele é espontâneo, então a gente tem que despertar o desejo, né? E as marcas da indústria de sexo e adjacentes, elas têm a oportunidade de intervir criando gatilhos de desejo, rituais de prazer e estabelecer esse cenário para a intimidade. Eu acho que também a gente vai ter muito sobre isso nesses próximos dias, né? A gente vai se aprofundar sobre isso na próxima sessão. Então, embora o desejo sexual de alguns consumidores tenha diminuído, outros percebem o prazer próprio como uma atividade fundamental para o bem-estar no meio de todas essas tensões da era pandêmica, né? Numa pesquisa de 2020, 84% dos consumidores americanos, eles consideraram a masturbação como autocuidado, contra 54% em 2016. Então, é aí que a gente começa a ver as pequenas mudanças sutis quando a gente passa a enxergar algo que moralmente era considerado errado, como algo que passa a ser ligado à saúde. Acho que essa é a grande revolução que a gente está assistindo, por isso que a gente chamou de evolução, que é uma evolução desse conceito mesmo. E nessa mesma pesquisa, 71% das pessoas concordaram que o prazer sexual ajudou essa galera a se sentir melhor durante o isolamento. No Brasil, o Happn, ele teve um aumento de 19% de inscritos no ano passado, o que representou 3,6 milhões de pessoas. Tinder, ele não divulga o número de usuários, mas tem um relatório de tendências que mostra que a brincadeira de deslizar para a direita ou para a esquerda para aprovar ou rejeitar o candidato aumentou em 11%. Então, um reflexo das mudanças de hábito, né, que aponta que as conversas ficaram 32% mais longas do que aquelas que foram registradas no ano anterior. Então, a busca por sanidade, ela pode ser contabilizada. Os canais Playboy TV, Sexy Hot, eles tiveram um aumento de 13% e 11%, respectivamente, no tempo médio assistido entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, quando a gente compara com os meses pré-pandêmicos. Na internet, essa curva segue o mesmo caminho de alta. Então, no primeiro bimestre desse ano, o site do Sexy Hot, ele superou em 33% as visualizações registradas em março e abril de 2020. Segundo a Cíntia Fajardo, que é diretora-geral do Grupo Playboy no Brasil, que administra o Sexy Hot, essa tendência de crescimento, ela já vinha ocorrendo nos últimos anos, por conta da pandemia, teve um aumento enorme na intensidade. Outro assunto, higiene sexual.
ganha um novo significado durante a crise da Covid, levou governos e marcas a publicar guias para o sexo seguro. O estado de Nova York, ele sugeriu soluções alternativas mais criativas para o sexo pessoal, enquanto o site de vídeos adultos Pornhub, ele lançou um vídeo sobre sexo seguro na época da pandemia como parte de uma nova campanha de saúde sexual. Tem uma abordagem que a gente está vendo mais liberal do sexo, né? O reconhecimento institucional, eu acho que isso que é muito legal, da necessidade de intimidade e prazer durante a pandemia. Isso sugere uma era, que bom, mais progressista para o prazer convencional. Então, é um spoiler, né? Mas você que está de olho nessa área, é um bom momento. E, na verdade, mais do que isso, o momento é agora, porque é um momento de virada mesmo, de chavinha, né? Por isso a importância da gente estar aqui falando sobre isso. Então, falamos de pandemia, vamos embora falar agora de coisas novas, futuro. A gente já viu como é que a pandemia afetou um pouquinho, né? O sexo. Agora a gente quer explorar o fim dessa divisão do prazer de gênero e a diferença na frequência de orgasmo entre homens e mulheres. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto que é super relevante, né? Isso está acontecendo principalmente com ótimos títulos de novos livros, como Are You Coming? A Vagina Owner's Guide to Orgasm, que oferece uma educação em anatomia, desvenda os mitos dos brinquedos sexuais, incentiva a comunicação durante o sexo. E o da direita, que a gente está vendo aqui na tela, da educadora sexual peruana Raquel Rothman, ela canalizou conhecimento num livro que descreve noções básicas de bem-estar sexual para ajudar as mulheres sul-americanas a dominar sua sexualidade. Ela tem também um Insta super bacana para quem quiser acompanhar. E a gente pode ver vários exemplos de marcas que ajudam a preencher essa lacuna do prazer. Na esquerda, vocês estão vendo aqui a nova marca de preservativos Razi, que coloca um QR Code de pagamento na embalagem que encoraja os parceiros a dividir os custos e adota uma estratégia de marketing que tem como objetivo colocar as mulheres no controle. À direita, a gente tem o Clímax, que é uma nova plataforma de aprendizagem online que tem vídeos que abordam os diferentes métodos para as mulheres alcançarem melhores orgasmos. O vídeo é um pouco atrevido aqui para colocar na apresentação, mas está aqui o link para vocês depois entrarem e assistirem, até para a gente encurtar aqui. Continuando com o tema da educação sexual, fica muito claro na nossa pesquisa que tem um problema com diversidade e com a inclusão num espaço que parece dominado por brancos. Segundo a educadora sexual americana Portia Brown, ela diz que quando a gente whitewash, que é um termo aí para a gente anotar, que é como quando a gente fala do greenwashing, sabe, que se refere a promover, no caso, apenas conteúdos para brancos. Tem um whitewashing da educação sexual, e isso afeta a capacidade dos negros, das pessoas de cor, de se sentirem totalmente incluídos, de sentir que isso é algo relevante também, ela está falando no caso dela, né, para nós e para as nossas experiências. E estamos falando do Brasil, um país onde mais de 50% da população é a população negra. Então, as marcas, elas devem evitar perpetuar esse atual viés que a gente tem na educação sexual, que colabora com diversos educadores com conteúdo mais inclusivo. Aqui a gente tem a educadora sexual norte-americana Panda Nadir, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ela também é conhecida como Pro-Ho, e a professora Erica Hart, que atuam no Instagram, e o que elas querem é descolonizar essa sexualidade e celebrar as negras pioneiras no assunto de positivismo no sexo. A gente está falando aqui de diversidade ampla. E outro, para a gente entrar também, são os jovens. Geralmente, a gente presume que os jovens consumidores estão aprendendo sobre os atos sexuais através de pornografia, né? Mas, no entanto, um estudo recente descobriu que só 8,5% dos adolescentes estão recorrendo à pornografia para entender como fazer sexo, em comparação a 24% dos adultos. Então, ao invés disso, os jovens de hoje, eles preferem pedir conselhos aos pais e aos amigos. O aplicativo educacional interativo OkSoul, ele está capitalizando nessa mudança. Ele conecta adolescentes e os pais com educadores sexuais locais, que respondem a perguntas, dão conselhos sobre como lidar com esse tipo de conversa. Eu estou pontuando para vocês, cada uma das histórias que eu conto aqui, vislumbre oportunidades de você atuar, novos negócios que podem surgir a partir
dessas novidades que eu divido aqui com vocês. Um outro assunto, né? A ansiedade em relação ao desempenho é sempre uma constante entre os jovens. Normalmente a gente associa isso a um comportamento sexual desenfreado, né? Na verdade, jovens estão muito mais avessos ao risco e muito mais preocupados com a inexperiência do que as gerações anteriores. Então, como exemplo, o Reino Unido, consumidores de 18 a 24 anos, que é a geração Z, eles têm maior probabilidade do que os adultos de dizer que a ansiedade afeta negativamente a sua vida sexual. Para ajudar um pouco a aliviar essa ansiedade, uma estratégia é mudar, é adequar a linguagem, quando você quer falar com essa geração. Aqui um exemplo é a autora Nicole Hodges, ela lançou uma campanha para renomear a perda da virgindade como estreia sexual dos consumidores, para que eles não comecem uma jornada sexual já sentindo que perderam algo ou desistiram de algo. Então, é muito sutil, né? Se transformar perda da virgindade como estreia sexual. É simples, mas faz absolutamente toda a diferença, né? Um outro conceito super importante, que é o conceito de consentimento, ele está se tornando mais relevante no discurso da sociedade, à medida que os educadores e marcas ajudam os consumidores a defender a sua autonomia sexual. Então, a gente está vendo isso em faculdades como Oxford, que tem um novo programa de consentimento online, que é obrigatório para alunos, e também no Pornhub, que está usando os dados biométricos para reprimir pornografia não consensual na sua plataforma. E as marcas também podem desempenhar o papel aqui. A gente realmente gosta dessa campanha que é #SexResponsibly, que é o sexo responsável da Absolute. Ela tem o slogan: apenas um sim ao sexo é um sim. Então, ela lembra para os bebedores de evitar meias palavras, a falta de comunicação e apenas buscar o sexo caso ele realmente tenha sido acordado de verdade. Então, é um exemplo realmente bom de como as marcas que ainda não estão ativas no mercado de bem-estar sexual podem começar a desenhar esse papel e a ter uma presença mais importante. Skull Beats, ela anunciou um movimento If You Drink Right, You Fuck Right. Quem bebe menos se diverte mais. Ela tem o objetivo de divulgar o consumo consciente de bebidas alcoólicas e recentemente a marca passou a divulgar as peças criadas nas mídias sociais e também embaladas. O que ela pretende com isso? Mostrar que o abuso do consumo de bebidas alcoólicas atrapalha as relações sexuais. Recentemente, a Ambev anunciou que vai investir US$1 bilhão em ações para diminuir o consumo nocivo do álcool até 2025. Então, as ações propostas para essa iniciativa específica, ela tem 2 pilares, a hidratação e a educação. Então, quando a gente começa a ver marcas mainstream abordando esse assunto, é algo para a gente prestar realmente atenção, né? São iniciativas, o que é o mais legal, que é o grande assunto do nosso evento, que é como é que a gente elimina esse estigma, né, em torno do bem-estar sexual que deixa as pessoas isoladas, deixa as pessoas com vergonha. Eu acho que todo mundo que está aqui lida com isso de uma forma mais natural, mas, gente, o mundo não é assim, né? E a gente tem aí um papel relevante para realmente mudar. Assuntos polêmicos, eles geram mesmo, na verdade, assim, é muito difícil as marcas se posicionarem quando os assuntos são polêmicos, mas é necessário. E vocês que estão aqui com a gente, acho que são realmente líderes, né, nesse processo. Um outro exemplo aqui de empresas que conseguem se posicionar. A plataforma Mojo, ela aborda estigmas em torno da pressão masculina para performar. Olha que assunto legal também. E ela dá acesso a cursos semanais online, exercício de atenção plena, terapia para ajudar os homens a entender quais são os gatilhos mentais que causam a disfunção erétil. A Stylus conversou com o cofundador Angus Bart e ele disse para essa pesquisa que uma das principais razões que os homens têm problemas no quarto é a ansiedade no desempenho. E essa palavra performar é super tóxica para todos os relacionamentos sexuais e a maneira como a gente vê os relacionamentos sexuais. Então, o que realmente se destaca é que todos esses grandes estudos de caso, eles realmente exploram uma atenção elevada e a gente está vendo surgir um número crescente de aplicativos de bem-estar mental que abrangem sexo consciente e prazer. Cama, à esquerda, ele promete ajudar os usuários a se conectar com o corpo por meio da respiração, do movimento e do toque. O Enjoy
usa práticas de mindfulness guiadas para ajudar mulheres a melhorar a sua vida sexual. A gente tem um terceiro aqui na tela, que é o Furly, que ele combina conteúdo de áudio sensual com terapia cognitivo-comportamental, mapeamento corporal e uma narrativa erótica para melhorar a libido e reduzir a ansiedade sexual. Então, a gente terminou aqui nossa primeira parte, e a gente vai agora para a segunda, que são produtos para o bem-estar sexual. Aqui a gente vai mostrar como as marcas estão capitalizando o aumento do apetite e da confiança do consumidor. Gente, como é que a gente consegue transformar esse mercado numa indústria multibilionária, né? O mercado global de brinquedos sexuais sozinho deve atingir quase 53 bilhões de dólares até 2026. Eu vou começar com a citação do Samuel Dweck, ele fundou uma marca inovadora de lubrificantes com CBD chamada Hall. Ele destaca que para negócios inteligentes, isso tem a ver com desestigmação e normalização de um tabu societal que é desatualizado de prazer e conexão. Como é que eles, no caso, estão fazendo isso? Eles estão dando ao sexo uma lente de saúde e de bem-estar. Quando eles abordam a saúde sexual de uma forma direta, mas mais acessível. Então, é realmente uma forma, quer dizer, a partir do momento que a gente começa a entender que sexo tem a ver com saúde mental, tem aí uma avenida de possibilidades, né? Alguns exemplos aqui de marcas que já estão fazendo isso, abordando a saúde íntima com lubrificantes que combatem, por exemplo, micróbios. A gente está vendo esse exemplo aqui à esquerda, ou aumentando a libido com suplementos que prometem ajudar a renovar os níveis de energia, ou melhorar o humor e promover fluxo sanguíneo, como a gente está vendo aqui no meio, e também outros que reduzem o desconforto durante o sexo, que é um grande ponto de dor do consumidor, chama Soro Smooth Operator, da Queen, que a gente vê aqui na imagem à direita, que usa canabidiol para promover o relaxamento pélvico. São só alguns exemplos, tem centenas de produtos novos que estão sendo lançados com essa pegada de promover o bem-estar sexual. Os consumidores estão respondendo super bem para esses novos produtos, eu chamo até de produtos empolgantes, né? E marcas indie, né? Que são aquelas marcas pequenas, startups, e que são aquelas que têm a possibilidade, a ousadia de sair do lugar comum. E, na verdade, gente, a indústria que a gente está, cada um de vocês questionam o status quo, né? Todos que estão aqui ouvindo, interagindo com a gente, são pessoas abertas para o novo, né? Então, de novo, parabéns por estar aqui com a gente. Outro exemplo aqui, a loja online Cute Beauty do Reino Unido, ela testemunhou um aumento de 850% nas pesquisas por bem-estar sexual em 2020. Quando a gente falou com a especialista Claire McCormack, a editora da Beauty Independent, que ela escreve regularmente sobre bem-estar sexual, ela contou que isso faz parte de uma conversa muito mais ampla sobre autocuidado e que a gente está vendo como a pandemia aumentou as vendas de produtos 3, 4 vezes e acelerou aquilo que já estava se tornando um mercado de massa. A Amaro, aqui no Brasil, ela estreou em abril uma linha de bem-estar sexual, ela é uma retail tech, ela se apresentou no final de março como uma marca de lifestyle, e a campanha dela é, se tem na sua vida, tem na Amaro. Então, ela também oferece hoje itens sexuais para complementar as categorias principais, ao lado de produtos de moda, beleza, bem-estar, casa, e a Denise Dorr, que é a diretora de marketing da Amaro, ela conta que a expansão na categoria de bem-estar sexual foi um passo natural para elas, para cobrir mais um momento natural na vida das clientes Amaro. Então, eles entendem a importância de trazer discussão sobre sexualidade feminina com a mesma naturalidade que se fala de estilo, que se fala de rituais de beleza, e incentivar as mulheres a se conhecerem mais, saber o que dá prazer para elas. E como uma marca feminina, a Denise diz que eles acreditam que é fundamental normalizar as conversas para as mulheres se sentirem cada vez mais livres. Muito legal, né? Por isso que eu quis trazer para vocês esse case. Outra marca que é muito legal no Brasil, que é parceira dessa iniciativa da Amaro, é a Lilith, que é comandada pela empresária Marília Ponte. Ela investiu R$200 mil para lançar um vibrador em agosto de 2020. 8 meses depois, ela teve um faturamento de R$460 mil, com alcance de 1.800 clientes. Nunca se falou tanto em bem-estar sexual, segundo a Marília, né? E quando a gente vê, a gente
não sei se a Mayumi vai trazer alguma pesquisa nesse sentido, mas ainda tem muitas mulheres que não têm, que acham que tem preconceito com ter vibrador, né? O que, para mim, é algo que eu não consigo entender, mas no Brasil a gente tem uma cultura muito forte nesse sentido. Então, parabéns para a Lilith, que está encabeçando aí um movimento extremamente importante. Nessa onda toda, a gente começa a ver marcas como a Love, que foi lançada recentemente com o propósito de promover saúde e bem-estar através da desconstrução de tabus e preconceitos. E ela tem aí por propósito difundir conhecimento sobre sexualidade e autodescoberta e unindo num só lugar conteúdo de qualidade e produtos eróticos, né? E promover uma maior e uma melhor intimidade e prazer com o consumidor também surge como uma narrativa crescente das marcas, com uma conexão aromaterapêutica que pode surgir como tendência principal. Essa aqui é a Ana Persot, que é CEO da This Works. Ela comercializa uma linha de óleo essencial com foco no sexo, e ela disse para nós que se nos últimos 12 meses eles aprenderam alguma coisa, é que somos criaturas relacionais que buscam conexão e não tem nenhuma vergonha nisso. Olha quantos cases nesse reporte que o evento vai mandar para vocês, tem vários cases bacanas, e assim, peço para vocês, se tiverem cases legais, vocês que estão ouvindo, vocês estão lançando coisas novas, contem para a gente, se comuniquem através do nosso Instagram, para a gente colocar e complementar o nosso reporte. Então, na busca do prazer, é algo que você pode fazer com produtos de cuidados pessoais. Então, a gente falou primeiro de vibrador, e tem toda uma outra gama aí de produtos que são soluções que prometem aumentar as sensações sexuais. Então, óleos como esses que vocês estão vendo aqui da esquerda, que usam uma mistura de afrodisíacos botânicos, incluindo CBD, que aumentam sensibilidade, aumentam lubrificação natural, maximizam o poder. Claro que Brasil ainda não é permitido, né? A gente só não sei o quanto vocês já conseguiriam usar cannabis medicinal, é algo a ser confirmado, mas o dia que isso estiver completamente liberado, vai ter uma corrida, é importante vocês prestarem atenção e está lá no to-do de vocês. Outra possibilidade é introduzir uma categoria de produto único, a Miss Grass. Ela comercializa mini cigarros enrolados, formulados em flor de cânhamo e ervas adaptogênicas, que são especialmente formuladas para inspirar conexão, criatividade e diversão. Tem uma coisa que eu sempre falo que, assim, no futuro, eu acredito que a gente vai ser todo mundo aí PJF, gig economy, mas também que todo mundo tem que ser um contador de histórias. Tudo depende da forma como a gente narra as nossas histórias para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é tudo realmente uma questão de saber contar a história certa, né? A Fio é uma marca de bem-estar íntimo, os produtos são super naturais, é uma femtech lançada recentemente pela Marina, maravilhosa, sou uma investidora, produto que vale a pena conhecer, são veganos, são saudáveis, eles atendem às preocupações e desejos de todas, visando potencializar a saúde e, claro, o prazer. Foi um crescimento exponencial da Fio, que foi possível graças à venda no começo era um único produto que foi co-criado com as clientes, então a partir da realização de pesquisas, entrevistas, a Fio, ela desenvolveu um gel lubrificante à base de aloe vera, 100% natural e com um design pensado para que as mulheres não tivessem vergonha de ter esse cosmético, né? A Fio é uma das primeiras femtechs selecionadas para o programa de inovação do Grupo Boticário, está sendo acelerada pelo Grupo Boticário, que já é por si algo que abre espaço, né, para... Imagina como foi a discussão de trazer esse produto dentro do portfólio da Boticário. E o outro ponto vocês se imaginam, quando a gente vai, um produto pensado para mulheres, né? Quando você pensa em lubrificante, né? É o lubrificante, não vou citar a marca, mas é um universo muito masculino. Então, essa é a beleza também que a gente está enxergando nessa revolução sexual. É claro que muito do que eu vou trazer aqui está muito focado na mulher, porque para o homem esse mercado já era falado, é na mulher que estão realmente os grandes estigmas, né? Então, parabéns a Fio, que entendeu, que abordou, já está no seu segundo produto aí sendo lançado, e um produto que eminentemente pensa no prazer da mulher e na possibilidade dela ter lá no seu, do lado da sua cama, um lubrificante de uma forma mais discreta ou mais
elegante, né? Não precisa guardar no cofre, né? Uma brincadeira. Outros, para dar exemplo para vocês, a fragrância Love Sip da This Works, que é baseada numa mistura de ylang-ylang, patchouli, para aumentar relaxamento, para promover intimidade, e ele é mostrado numa ressonância magnética que ele afeta positivamente áreas específicas do cérebro que são associadas à recompensa e à modulação do sinal sensorial. Desde o lançamento em 2020, várias outras marcas. Aqui a gente tem a MRD, que lançaram suas próprias misturas voltadas para a intimidade, velas de massagem que podem ser derretidas, derramadas, massageadas, também estão ganhando força de uma forma super significativa. Aqui no Brasil, a gente começa a ver esse tipo de produto também. A gente encontrou uma linha de lubrificante canábico da marca Linha Canábica da BA, da doutora Bárbara Hans, que é especializada em biomedicina e estudos sobre o CBD. Todos esses produtos que são super empolgantes, né? Eles estão impulsionando essa ideia que é muito importante de como diz o cofundador e CEO da varejista Curate Beauty, que é o Sam Friedman, não se trata apenas de brinquedos sexuais e lubrificantes, né? A gente está falando hoje de produtos para toda a indústria do bem-estar sexual e trabalhando vários elementos para criar essa vibe completa, que é desde o cheiro do seu quarto até o que você está sentindo por dentro e por fora. Eu acho que é isso realmente, né, que destaca quantas possibilidades no mercado existem para marcas que ainda não estão alinhadas ou que ainda não estão orientadas para o sexo. Passando agora para os brinquedos sexuais, isso é longo também, tem muita mais informação no nosso report, aqui é só um resumo, mas a gente está vendo muitas inovações em produtos que reproduzem o toque humano e o contato com a pele. A marca sexual Happiness, que é a felicidade sexual chamada Love Honey, ela lançou essa linha de brinquedos Blow Motion, que são 6 peças para homens. E eu acho, realmente, elas parecem como controles de console, de videogame, né? Talvez de propósito mesmo, mas reproduzem a sensação do sexo oral com vibrações e sucção para um divertimento solo, bem focado no universo masculino. E à direita é um dispositivo chamado Tap Pleasure, que é um massageador clitoriano que imita o toque humano experimentado durante as preliminares para as mulheres. A marca é super inteligente porque ela replica experiências sexuais para as mulheres. Isso tem sido uma oportunidade perdida, né? Como a gente falou há pouco, era uma indústria muito mais voltada para o prazer masculino, né? Então, quem está saindo à frente hoje são aquelas que estão olhando para o prazer da mulher. Focalizando nos homens, por um momento, 1 em cada 3 deles diz que experimentou ejaculação precoce em algum momento, e as startups de tecnologia, elas estão lidando com esse problema de frente, e estão impulsionando a conversa sobre saúde sexual e íntima dos homens no processo. Atenção, né? São todos esses assuntos tabus maravilhosos que a gente está tendo a coragem de quebrar. Na tela, a gente tem 2 novos brinquedos que rastreiam essa resistência sexual e velocidade, que é o O-Ring Plus à esquerda, que faz o usuário sentir apenas como se fosse parte do seu regime de condicionamento físico, e na direita, que integra a gamificação com uma terapia de ejaculação precoce. Vários brinquedos, então, que estão olhando com carinho, com atenção, com delicadeza para um problema que é um problema importante para o universo masculino. Um pouco antes do webinar, a gente falou muito sobre empoderamento feminino. E é no desenvolvimento de produtos que a gente realmente vê como os empreendedores dessa indústria femtech, né, que é a tecnologia feminina, como essa galera está conduzindo a mudança de atitude em torno desse bem-estar feminino sexual e das percepções do prazer feminino. Então, quando a Laura Haddock, que é a fundadora da startup americana de brinquedos sexuais, Laura DiCarlo, ela quis criar um dispositivo que ele, ao mesmo tempo, estimulava o clítoris e o ponto G, para ter um orgasmo combinado. Aí, quando ela foi criar o brinquedo, ela falou, eu não tenho dados suficientes, não existem dados sobre isso. Então, ela começou ela mesma a coletar, pedindo às mulheres que fornecessem essas medições detalhadas dos pontos nos seus corpos. Isso deu base para o desenvolvimento de um dispositivo chamado OZE e um design totalmente flexível e dobrável. A gente começa a ver muitos desses brinquedos, desses gadgets bem focados, entendendo com profundidade os pontos, as dores
das mulheres, né? Então, outro projeto que a gente destaca aqui é o Sexual Healing, que é da designer holandesa Nienke Helder. O que ele aborda? As disfunções sexuais com produtos que se concentram em aprender a ouvir o seu corpo. Então, tem um pincel que a gente está vendo aqui na tela, com cabelos longos, por exemplo, ele introduz a sensação de toque, e ele pode ser usado para explorar a excitação. Ela disse para a gente na pesquisa que a gente pode quebrar tabus com o simples fato de reconhecer que tem muito mais sensações envolvidas no sexo do que só a penetração. E, gente, de novo, talvez eu esteja falando coisas óbvias para vocês, mas a gente não pensa, né? Então, esse é o tipo de coisa super empolgante que a gente está vendo de fundadoras, mulheres incríveis, que estão criando produtos para mulheres de uma forma que nunca foi feita antes, né? Outro ponto, vamos falar agora de casais, né? Relacionamentos à distância. Muitos estão se voltando a dispositivos conectados à internet para dar prazer um ao outro, enquanto eles estão fisicamente separados, que foi uma realidade durante a pandemia. A marca eletrônica australiana, The Hotspot, ela relatou um aumento de 230% nos pedidos de brinquedos sexuais para relacionamento de longa distância durante a quarentena. O premiado aplicativo Connect, da marca de tecnologia sexual Satisfyer, ele ajuda os amantes de longa distância a se relacionarem com alguns elementos, como combinar vibrações de um brinquedo sexual com o ritmo de voz do parceiro. E a gente gosta muito do Frida, da Vibio, que é um novo wearable, ou seja, você usa, né, você veste. Ele é discreto, ele é controlado por aplicativo que você usa uma série de jogos que tem por objetivo levar o prazer sexual e a experimentação a novos patamares. E compreender que as experiências são diferentes para cada um, para cada pessoa, é chave para a gente reconhecer a saúde sexual como uma forma de bem-estar. Começando com produtos sem gênero, né? As atitudes em relação à sexualidade, elas estão cada vez mais fluídas. Então, abraçar uma abordagem que não afaste as pessoas com uma linguagem de gênero e designs prescritivos é cada vez mais importante. Um outro grande tabu, né, a ser criado, a ser questionado. A Cake lista aqui, dando um exemplo, ela lista para quais atividades os seus lubrificantes podem ser usados. Em vez de rotular como para homens ou para mulheres, ela deixa a lista ampla. E a Dame, que atende a donos de vulva, em reconhecimento de que nem todas as pessoas com vagina se identificam como mulheres. O brinquedo Ambi, da Wildflower, ele também é super inclusivo de gênero, ele tem uma forma de asa flexível, essa imagem aqui da direita, que tem uma funcionalidade aberta. E o sexo, obviamente, não é o mesmo ao longo da vida, né? Mas o impacto do envelhecimento, ele permaneceu amplamente, nada, na verdade, discutido, né? Aliás, é uma grande falta para o mercado, não vou nem falar acima de 60, né? Porque já é acima de 50, não tem pesquisa feita, né? Está começando hoje, graças a Deus, a ampliar um pouco isso, mas muitas marcas hoje entenderam que esse espaço aí que a gente chama de economia prateada, gente, é outro espaço bilionário. Então, novas marcas estão surgindo para ajudar consumidores a navegar aí por essas mudanças com mais confiança. A gente está falando especificamente do mercado Plus 50, né? Um tabu, a marca Tabu, ela foi muito específica, porque ela foi fundada para aliviar os sintomas da menopausa. Perda de libido, secura vaginal, dor durante o sexo. A La Maria, ela cria produtos de cuidados íntimos totalmente naturais para compensar a menor produção de estrogênio, e para homens e maduros que apresentam disfunção erétil, vibradores masculinos como esse da Tenuto, eles podem ajudar a manter as ereções e apoiar também a reabilitação sexual após uma cirurgia. Eles podem ser reconhecidos como uma alternativa muito mais confortável e saudável ao Viagra no futuro. Então tem aí a gente falou muito de diversidade, né? Uma indústria gigante para vocês prestarem atenção. Fundada por 3 mulheres, a ginecologista e obstetra Ana Luísa Farias, a publicitária Fabi Giralti, a empresária Juliana Leite, a Nuá, ela tem como proposta trazer o conceito de skincare para a região da vulva. Um dos principais focos são as mulheres que estão entrando nesse período da menopausa. Então, em 2020, em agosto, a Nuá saiu do papel e o grande objetivo dela é tirar a vulva
da invisibilidade, né? Elas falam, gente, a pele do rosto muda ao longo dos anos e tem esse mesmo conceito, por que não usar esse conceito de tratamento para a pele da vulva também? Então, elas têm entre os produtos 3 espumas de limpeza para 3 momentos na vida da mulher, uso diário, menstruação, menopausa e uma água íntima, que funciona como uma água termal. Parece que a gente está realmente num ponto crítico, né, em relação ao produto, onde as marcas elas estão realmente tentando redesenhar como estética mais aspiracional e mais discreta. E aqui é muito legal, né? Porque por que é super importante? Porque a pesquisa mostra que os compradores eles ficam ainda mais ansiosos e têm vergonha de comprar produtos sexuais, né? Então, embalagens que são super bonitas, a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês na tela, eles têm um super papel na normalização dessas compras, né? É tudo uma questão de posicionar os produtos de bem-estar sexual como itens básicos de cuidados pessoais. Eles vão ficar bem nas prateleiras dos varejistas, nas mesinhas de cabeceira e nas prateleiras do banheiro. Pensa nisso. Quer dizer, de novo, eu fiz uma brincadeira de trancar no cofre, né? Os vibradores, eu tranco mesmo. E para quê? Por quê? Se a gente consegue ter um design mais discreto, eu posso ter muito mais liberdade, né? E outro movimento importante, né? A prova de que a conversa de sexo e masturbação ela está se tornando mais aberta, mais convencional, chegar à mesa de bar, é quando a gente vê celebridades que começam a falar do autocuidado sexual, né? A gente está vendo muitos rostos famosos que estão ansiosos por conectar o seu nome a marcas pioneiras. A Dakota Johnson, que ficou famosa no filme 50 Tons de Cinza, ela se tornou uma investidora e diretora co-criativa da Maud, enquanto a cantora britânica Lily Allen, ela projetou uma edição especial do dispositivo exclusivo do Womanizer, uma campanha de marketing inusitada que era hashtag #IMasturbate, eu me masturbo. E aqui a atriz modelo Cara Delevingne é agora coproprietária e consultora criativa da Laura de Carlo. Então, quando a gente começa a ver as celebridades abraçando, é que o mainstream está aí mesmo. E, na verdade, o recado para vocês é: se conectem e, se estava em dúvida, tira do papel o projeto e faz acontecer. Então, no design de brinquedos, as cores pálidas estão sendo substituídas por tons pastel suaves, formas abstratas de contorno corporal, que oferecem uma nova perspectiva para esses produtos de prazer. Alguns são até discretos, de novo, podem passar até como uma decoração da casa, como é o caso aqui da Obi, da Bird, no topo aqui da minha apresentação. Sugador clitoriano, ele vem com uma base de carregamento com iluminação ambiente, que é embutida e tem uma cúpula de vidro à prova de poeira, que significa que você pode camuflar como se fosse um abajur, uma luz noturna, né? E os níveis de barulho também estão sendo examinados, já que as marcas começam a desenvolver dispositivos ultra silenciosos para eliminar os sons que distraem e para o uso discreto para quem divide a casa com amigos e família, né? Ambos os vibradores aqui na tela, a Yoga Toys e a Hot Octopus, foram projetados com isso em mente, apelando para 44% dos casais americanos que residem em casas compartilhadas e que tiveram de fazer amor mais silenciosamente para não incomodar os colegas de casa durante a pandemia. Estamos indo para a nossa última sessão, que é como é que a gente pode passar a comercializar o bem-estar sexual, desvendando marcas de varejo, mídia, como é que tudo isso está trazendo visibilidade para enfrentar esses tabus que são super antiquados, né? Então, atendendo um mercado carente de boomers e mais velhos, já falei para vocês, economia prateada, muitas marcas visionárias, elas estão se envolvendo com consumidores maduros, que estão ansiosos para maximizar o prazer. 76% deles dizem que sexo é chave para relacionamentos. O Senior Sex Hub, que é da Hot Octopus, que eu citei anteriormente, ele celebra o prazer sexual na velhice com conselhos super divertidos que vão desde atingir orgasmos mais tarde na vida, até assistir a filmes eróticos em casal após anos. A gente está realmente começando a ver esse assunto ser tratado, ser conversado também, porque tem uma fantasia, né? Todo mundo fala, olha, se a gente via antes a maturidade como um momento de declínio na vida, a gente tem um reporte, vocês estão super convidados, se conectem com a gente, vai ser em novembro, a gente vai falar dos novos rituais de mudança de uma geração para outra. Galera,
a galera dos plus 50s, que é a geração X, os boomers, está no momento de aceleração, na verdade, de entender, de rever prazeres da vida, porque pensa, a gente vai viver até os 100 anos, então tudo isso está dando uma abertura muito grande, e a indústria do bem-estar sexual é chave para isso, né? Aqui a Maud, que eu comentei com vocês, que a Dakota abraçou e é sócia, tem uma seção editorial online, é lindo, vale a pena vocês pesquisarem, que chama The Golden, que é dedicada aos fãs maduros. E ela relata como as pessoas acima de 50 anos, que não eram o público-alvo, a menos que fosse para o Viagra, como elas estão começando a ser cada vez mais relevantes para empreendedores, empresários, pessoas como nós, como vocês, que estão aqui de olho nessa indústria incrível. Então, ela tem um tom que é centrado na arte, no design, e eles entregam um posicionamento mais intelectual, mais aspiracional. Ela lançou em 2018 a plataforma, e o número de leitores cresceu de 100 mil para 1 milhão, e as receitas só dobram a cada ano. Então, muito legal para a gente prestar atenção. Quando a gente falou com a fundadora e CEO da Mod, ela falou para a gente, sempre reconhecemos que é importante que os produtos que vendemos sejam independentes de idade, mas que o conteúdo, em geral, deve ser específico à idade. Então, nosso negócio cresceu amplamente por meio do consumo do nosso conteúdo, que se concentra na psicologia dos relacionamentos. Então, está aberto à diversidade, mas cada um quer ouvir a história sob o seu ponto de vista, quer ver a sua representatividade, né? Então, tá aí a moda, se vocês estiverem de olho nesse mercado maduro, vale a pena olhar como benchmark. E enquanto a gente não tem iniciativa de marcas por aqui, a gente tem a Gilda, de 78 anos, a Sônia, de 82, e a Helena, de 92, que são as avós da razão. Elas têm um canal no YouTube, são 3 amigas que se conhecem há mais de 50 anos, que respondem várias perguntas dos internautas com senso de humor ácido, inteligente, e elas querem afastar o estereótipo de vovó das histórias infantis. Sexo, óbvio, aparece com frequência nas indagações dos seguidores, e elas falam que a sexualidade, ela desperta interesse geral, principalmente quando é tratado por 3 velhas que respondem sem tabus, objetivamente e de maneira leve e descontraída. E um estudo feito pela Relate, ela mostrou que pessoas com mais de 65 anos não se sentem confortáveis de falar sobre sexo de uma maneira aberta. Aqui é uma campanha criada pela Ogilvy, que foi lançada em abril, é uma campanha chamada Let's Talk the Joy of Later Life Sex. Que vamos falar da vida, da diversão da vida sexual na idade mais madura. Então, casais homossexuais, casais heterossexuais que se acariciam, se abraçando, se beijando. Para Relate, ela contou para a gente que raramente se fala ou se escreve sobre isso, mas a gente sabe que muitas pessoas mais velhas, o sexo continua sendo uma parte muito importante da vida. Então, marcas como Cake são pioneiras na inclusão de idade, elas colocam a idade em primeiro plano no seu site de comércio eletrônico, elas questionam sobre produtos que ajudam os consumidores a encontrarem produtos mais relevantes para o seu momento de vida, né? Se assim eles desejarem. Então, eles destacam que a disseminação do sexo entre os mais velhos, a campanha, por exemplo, do Dia dos Namorados, Lion Dance, esse ano, ela apresentou um casal de verdade na casa dos 50 anos, que estavam explicando como são super destemidos em relação à experimentação com brinquedos sexuais. Isso não está acontecendo só no mundo ocidental. Muitos aposentados chineses veem o sexo após a menopausa como desejável. Então, a sex shop Pepper Love de Xangai, ela está recebendo um número maior de pedidos de idosos. E outras marcas que estão lidando também com nuances e complexidades do sexo quando tem alguma vulnerabilidade física. Como a gente falou da Tabu anteriormente, é uma grande marca, porque além do foco em produtos para menopausa, ela também usa o site de e-commerce para defender a atividade sexual como um antídoto para reduzir os efeitos colaterais da menopausa com editoriais que são conduzidos por médicos. Outro grupo de consumidores que passa por mudanças físicas é a comunidade trans. A Unbound Babes, ela usa um microsite editorial com gráficos em estilo de relatório e ela comunica credenciais do seu brinquedo Puff, que é projetado para consumidores transgêneros. A Hot Octopus, que eu já citei algumas vezes aqui, também apresenta um microsite trans, queer and non-binary,
que explica os benefícios dos seus brinquedos para consumidores trans, com referências específicas em termos cirúrgicos e fornecendo informações extremamente claras. E reconhecendo as estatísticas que revelam que 41% das novas mães britânicas se sentem menos sexy depois do parto, os editoriais do comércio eletrônico da Dame e Euphoria, eles se concentram em sexo e sensualidade pós-parto, sexo durante a gravidez e o efeito da amamentação na libido. Então, a Dame também oferece workshops sobre questões semelhantes. Por que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar que o universo é enorme e o nicho é muito importante. A gente quer se sentir representado. Claro que a gente não quer mais ser colocado numa caixinha e a gente está no momento que eu chamo de radical self-expression, né? A gente lembra o filme, que era o filme infantil que falava, o filme para os jovens, que falava sobre uma música que dizia, não saia do seu status quo, né? E como isso hoje está sendo questionado, como os jovens não querem mais ser colocados em caixinhas, os homens estão questionando a masculinidade tóxica, mas ainda assim tem nichos muito legais que a gente pode sim explorar, como esse para mães, como os maduros, como os trans. Então é importante a gente ter diversidade, a gente ter amplitude, mas a gente também tratar cada um de uma forma muito profunda. E nesse sentido, como eu comentei com vocês, desenvolver uma narrativa que realmente toque, te conecte com profundidade, porque tem verdade por trás, né? E quando a gente fala sobre, esse é um outro assunto, assim, que quando eu escutei pela primeira vez, que é a tal da Death Tech, né, que é hoje, você tem a indústria da morte. O que a gente pode falar sobre isso? Também a gente pode fazer um mergulho aqui para prestar atenção, para mostrar quantos caminhos quantos caminhos criativos tem para a gente entender as demandas das pessoas, né? Aqui é um podcast americano chamado Dying for Sex, que é a Molly Cochan. Ela vive com câncer de mama no estágio 4 e ela traça a jornada dela para trazer um espectro satisfatório de intimidade para os capítulos finais da vida, por meio de recontagem de conversas, trocas de texto que são reencenadas, entrevistas ocasionais, com alguns dos seus parceiros íntimos. Então, câncer e sexo é um dos dois principais tópicos solicitados no podcast da Kate Molly, que chama The Sexual Wellness Sessions, e destaca uma grande oportunidade para as marcas, né? Então, iniciativas de marcas que incluem curso conduzido por médico do aplicativo de saúde sexual Rose. Gente, acho que se tem um assunto polêmico, mais ainda é esse, né? E a gente tem aqui alguns exemplos no report, vocês podem acompanhar. Uma transição apropriada aqui, eu queria passar para as deficiências, né? Acho que é o último dos pontos para a gente falar aqui de diversidade. As marcas progressivas de varejo e mídia, elas fornecem sites de comércio eletrônico adaptáveis e conteúdo empático, né? Como disse Jamie Williams, que é executiva-chefe do negócio de conscientização sobre eficiência em Reis, do Reino Unido, ela em Reis da UK, né, Melhore o Reino Unido, é a tradução, as pessoas com deficiência são sexualmente ativas, quanto as pessoas sem deficiência. E tem uma série de vídeos que a argentino-francesa 4 Feet High, ela segue Juana, de 17 anos, cadeirante, na sua luta por uma educação sexual abrangente na nova escola. Então, aqui é realmente a gente conseguir abraçar toda e qualquer demanda das pessoas, né? É uma série que foi apresentada em 6 episódios padrão e 4 experiências de realidade aumentada, onde os espectadores eles podem viver eventos sob o ponto de vista da Joana. Ele mostra a jornada dela em direção à agência sexual, destacando dimensões importantes da intimidade, como ensinar um parceiro a desprendê-la, por exemplo, da cadeira. Então, de novo, polêmico, tabu, extremamente importante e relevante. A expressão amor fati, em latim, ela significa, ao pé da letra, amor ao destino, e é o nome da campanha da plataforma Meu Corpo é Real. Ele traz relatos de experiências sexuais de 6 mulheres com algum tipo de deficiência em um mini documentário e um ensaio fotográfico. É uma ação que auxilia pessoas com deficiência a se conectar com o corpo e promover a autoaceitação. Então, ele, além de informar,
é uma proposta que também quebra os tabus que ainda existem sobre sexualidade de mulheres com deficiência. Michele Simões, que é uma estilista e consultora de imagem, que idealizou o projeto, ela explica que o objetivo da campanha é mostrar que as pessoas com deficiência não só podem exercer muitos papéis, como também sentir prazer e sentir amor pelo próprio corpo. Ela disse que ela está abrindo cortinas para trazer o tema à tona e apresentar a história de mulheres que se amam e que são donas das suas próprias jornadas. Elas não querem protagonizar a deficiência, mas sim tornar parte da narrativa. E aqui o e-commerce XES, que é com sede em Melbourne, ele dedica toda a variedade aos recursos de acessibilidade para pessoas com diferentes níveis de mobilidade. Os usuários podem, por exemplo, modificar o site selecionando um cursor maior. Tem um questionário de inscrições de produtos que destacam várias adequações dos brinquedos, enquanto no microsite editorial, ele desafia os tabus, apresentando recursos que incluem tópicos difíceis como discutir sobre masturbação e brinquedos sexuais com seus cuidadores. E a Enhaze the UK, que eu mencionei anteriormente, ela está produzindo uma variedade de brinquedos com a marca britânica Rocksoft, para ser lançada ainda esse ano. A Jenny Williams, ela disse para nós na pesquisa que tem pessoas com deficiência que querem comprar brinquedos sexuais, mas não fazem porque não se sentem incluídas, ou porque compram e têm uma experiência muito fraca. Então, toda a jornada do cliente, tudo, desde o e-commerce até a embalagem, precisa ser muito bem pensada. Vamos agora para a nossa etapa final, vamos falar da geração Z, que, como sabemos, ela é preocupada com sexo, mas ela é muito mais fluida na sua sexualidade que as gerações anteriores. Então, abordando isso, o microsite Hans Life, da Hanks, ele tem a intenção de ser o melhor amigo que você não sabia que tinha. Ele permite que os usuários enviem mensagens uns aos outros por meio de um fórum no estilo do Reddit, e tópicos variam de discussões sobre contracepção, de emergência, até o poliamor. Então, da mesma forma, a marca de moda fluida de Nova York, que é The Fluid Project, que anteriormente ela fornecia um espaço físico comunitário para jovens LGBTQ+, ela foi adaptada pós-Covid, e ela tem espaços pop-up, uma rede social privada. Então, assim, a censura na mídia social, ela inibe conversas sobre vidas sexuais saudáveis, né? Mas alguns jovens influenciadores, eles estão contornando isso usando hashtags alternativas e redirecionando os leitores para outras fontes online. Então, por exemplo, a Ruby Ware, ela com sede em Londres, ela lançou uma assinatura de newsletter, ela evita que o Instagram anule a sua conta de educação sexual de 70 mil seguidores. Outros influenciadores, para a gente considerar parceria para apoiar a conversa, incluem Marlena Seger, que ela tem uma conta no TikTok, que foi lançada em abril, We Nude to Talk. Ela usa vídeos irônicos para acabar com os mitos sobre tópicos de menstruação e pênis, por exemplo. Os vídeos atraem regularmente 100 mil espectadores. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né, de vocês, porque você tem as proibições básicas. E editoriais que são conduzidos por médicos também estão preenchendo o vazio dessa ansiedade. As marcas voltadas para jovens, Hanks e Candid, elas possuem médicos internos, como a ginecologista cofundadora da Hanks, que é a doutora Sarah Welsh. Ela escreve peças, incluindo a série Sex Education for Adults. E a doutora Elisha Wolf, da Candid, é uma médica júnior do Serviço Nacional do Reino Unido, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Ela atende a perguntas dos consumidores, em particular por meio de um formulário enviado por um site, respondendo por e-mail. Acho que é a melhor forma mesmo da gente associar com saúde. E ainda falando de conteúdo, plataformas de áudio que estão crescendo, e a próxima geração de áudio erótico está reavivando o desejo de muitos consumidores tradicionais, né, que se incomodam com a pornografia tradicional. Em fevereiro desse ano, a plataforma de streaming de áudio Deezer criou uma seção erótica, Between the Sheets, tem playlist de músicas para entrar em vários climas diferentes, tem podcasts eróticos, várias séries sobre sexo, educação, sobre sexualidade. A Deezer relatou um aumento de 122% em produção, na reprodução dos seus podcasts eróticos no ano passado. E aproveitando essa crescente necessidade de conteúdo voltado para essa sexualidade mais fluida, tem a plataforma de assinatura de áudio Dipsea, que cobre uma ampla gama de inclinações e orientações sexuais. Os dubladores compartilham identidades sexuais e de gêneros com personagens que encarnam para adicionar uma autenticidade. Em julho do ano passado, ela criou a Dirty Diana, que é um podcast erótico que foi apresentado pela Demi Moore. Então, ele apareceu no top 10
dos podcasts da Apple na primeira temporada, e os direitos de adaptação para a TV foram comprados pela Amazon em setembro. E aqui a Sexlog, que faz parte aqui, quem não escutou ainda, escute, porque é muito legal, bombástico também, que são podcasts, é um podcast que tem séries muito legais, divertidas e que quebra diversos tabus para quem escuta. Então, é outra que eu recomendo aqui, fazendo um jabá explícito aqui para o nosso evento. 58% dos solteiros americanos com menos de 35 anos fizeram sexo virtual durante a pandemia. Como diz a Kate Moyle, a principal maneira das pessoas administrarem suas vidas sexuais é online, durante a pandemia, né? E essas relações sexuais virtuais provavelmente vão continuar depois que a terapia terminar, depois que a pandemia terminar. E à medida que se aumenta a exploração da intimidade remota pelos consumidores, as plataformas online, como com o estilo das dos jogos, né, para experiências eróticas interativas, elas vão explodir. Então, se tem alguém aqui que está acompanhando a gente, que está nesse universo do gaming, a hora já era ontem, né? Bora investir, ampliar. O exemplo que a gente traz aqui, um benchmark, que é a A-Chat, ela permite que os usuários personalizem os seus avatares, depois eles entram no mundo virtual para se conectar com avatares de parceiros controlados por pessoas reais, né? Então, o envolvimento interativo em torno do sexo e romance não precisa ser explícito, né? Simuladores de namoro que se originaram no Japão, eles são um subgênero acessível e repleto de diálogos que possibilita os jogadores de conhecer personagens, tendo o romance, muitas vezes, como objetivo final. O KFC, ele lançou uma própria versão altamente conceituada, chamada I Love You, Coronel Sanders, onde você tenta namorar o magnata dos frangos. Então, olha até onde vai a criatividade, né? Eu estou concluindo aqui essa apresentação, tem, de novo, muito mais no report aí que está disponível para vocês. Tem 3 pontos-chave. Se você é um empreendedor, se você é um executivo numa empresa, 3 pontos-chave para você prestar atenção para prosperar nesse mercado, que eu lembro vocês, o mercado de 125 bilhões de dólares. Então, em primeiro lugar, marcas, empresas, educadores, vocês têm que ser ousados. Vocês têm que quebrar os estigmas que ainda restam, são muitos, em torno do prazer sexual, saúde e bem-estar. Então, como é que você faz isso, né? Você precisa usar plataformas digitais, plataformas comunitárias que já existem. Vocês têm que fomentar a descoberta, a discussão. Um evento como esse, né, Sex Talks, é isso que a gente está fazendo essa semana com vocês, né? E tem que deixar aberta essa discussão. Tem que popularizar os produtos com uma super embalagem, trabalhar a linguagem, a narrativa do marketing, né? É realmente vocês serem os líderes dessa mudança de atitude, dessa mudança de mindset. Outro assunto, eu dei vários exemplos, né? E abordei, eu acho que se eu esqueci alguma categoria, me relembrem, troquem, por favor, porque é muito importante essa interação com vocês. A gente tem que ampliar nossa visão e compreensão do que sexo significa para essa ampla gama aí, diversificada de consumidores, né? Idade, raça, gênero, diferentes habilidades, né? O futuro do sexo, ele não pode ser restringido apenas pelos valores jovens, brancos e heteronormativos. Então, acho que esse aqui também é outro ponto chave para prestar atenção. E por último, não menos importante, a gente precisa encorajar as pessoas a explorar a sua sexualidade de uma forma mais matizada. A pesquisa ela revela que 51% dos consumidores expressaram maior interesse em fantasias sexuais desde o início da pandemia. A gente prevê que eles também vão exigir posturas sexualmente iluminadas das marcas. Então, vocês possibilitarem que eles deem vazão às suas fantasias. Aqui, de novo, para lembrar para vocês, o nosso Instagram, para vocês baixarem a Revolução Sexual, o nosso report, se vocês não quiserem esperar até o final do evento, que ainda vai durar mais alguns dias, e agradeço a atenção de todo mundo que chegou até aqui. Mayumi, bora conversar rapidamente? Bora, Andréia, que demais, muita informação, né? Quem está aqui com a gente
Se vai ter muita coisa para digerir, porque eu mesma ainda tô sempre de olho nesse reporte, na verdade. Toda vez, desde que vocês compartilharam comigo, toda vez que eu estou pensando sobre o mercado, até pensando na produção do evento como um todo, ele foi muito valioso, vai ser para muita gente por aqui também. Andréia, Bom, como ele já tem muita informação, você já trouxe os principais pontos aí no final, eu gostaria agora que você contasse para a gente como é que você chegou à elaboração desse reporte, o que a Spark Coffee faz e, enfim, como vocês também, de repente, podem colaborar com empresas que estão nos assistindo aqui. Bárbaro, Mayumi, primeiro eu queria te agradecer. Mayumi e eu, a gente tem uma história interessante que a gente participou de uma mesa, que é uma metodologia muito legal de sprint, e eu vou contar, porque eu acho que é uma mudança importante. A gente participou de uma mesa chamada Make Love Not Porn, que é da Cindy Gallup, que ela tem, Bárbaro, é uma plataforma que a grande visão dela era desmistificar, principalmente para a garotada, a gente trouxe isso na apresentação, né? Que sexo não é a pornografia que a gente vê nos filmes e que poderia ser uma coisa mais natural. Então, ela reproduz filmes de casais de verdade, né? Que transam e são pagos até para isso. É muito legal a plataforma. E a gente participou desse processo e no final a gente acabou lançando a plataforma no Brasil, num inferninho, lá no centro. E aí eu questionei com a Mayumi, assim, que interessante, que talvez o ideal teria sido fazer o que a gente está fazendo hoje aqui com vocês. Teria sido pensar num evento com talks sobre sexo, trazendo pais e filhos abertamente. Então, eu acho, Mayumi, que assim, o momento que chegou hoje para a gente é muito legal, né? Porque a gente está trabalhando assim, são alguns assuntos polêmicos, né? A gente tem o sexo, a gente tem o cannabis, a gente tem a idade, né? São alguns que a gente trata aí com muita cuidado, na verdade, né? Porque é bem como as marcas se posicionam sobre assuntos delicados. Então, assim, por que surgiu essa pesquisa para a gente? A Sparkle, essa agência de inovação, de tendências, e ela representa uma empresa de inteligência de mercado inglesa chamada Stylos. A Stylos são 150 pessoas ao redor do mundo que estão tateando tudo que tem de novo, tudo que tem de mais interessante, relevante nas conversas, e ela trouxe esse reporte alguns meses atrás, apontando essa indústria do sexo como uma das indústrias mais importantes para se prestar atenção. E ela vem acompanhando também toda uma dinâmica sobre o futuro da saúde. E aí, junto com isso, a Stylos traz também, nesses reportes, tá? Então, imagina, a gente trabalha com 3, 4 anos adiante, tá? A gente olha para o futuro. Tem um outro ponto que é, o futuro pertence à medicina preventiva. No futuro, a medicina cada vez mais vai ser preventiva, não corretiva, e o preventivo significa a gente comer muito melhor, a gente se exercitar, e aí entrou o sexo. E aí, então assim, primeiro de tudo que abriu foi, ok, o bem, e claro que tudo isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com o momento que a sociedade está passando, onde burnout é a palavra, onde empresas como a Ambev abrem um cargo chamado CHO, que é o Chief Health Officer, porque hoje as empresas estão entendendo que precisam cuidar dos seus funcionários. Então, olha quantos assuntos interconectados, né? A gente tem a medicina preventiva, é um baita de um assunto que está sendo a preocupação de uma indústria de remédio. As indústrias de remédio, ou elas vão, se elas não passarem a vender saúde, em vez de vender remédio, né? Então, esse é um. Depois a gente tem a importância do bem-estar como um todo, para a nossa sociedade, e isso vem muito da geração Z, como a galera está hoje. Saúde mental é a grande doença hoje, era obesidade antes. E aí, junto com isso, a gente começa a ver, isso é a Stylos, tá? A gente começa a ver alimentação, a ayurvédica, alimentações vegano, ok. E aí, o sexo. Então, ela lançou esse reporte, que a gente aqui, o time no Brasil, a gente entendeu que era algo extremamente relevante. Aí a gente conversa com uma Marina da Fio, que ela está lançando um produto que ele é um lubrificante, ele veio concorrer com um KY, que era, quando você pensa em lubrificante, você pensa KY, né? Aí
Gente, como é que eu faço para a mulher ter a coragem na farmácia, né? Ir lá comprar? E se você pensa que a Boticário acelera essa empresa, olha como as coisas estão mudando. Junto com isso tem Sexlog, tem vários filmes, tem o filme sobre educação de sexo no Netflix, tem o Sex Life. Então, o nosso papel como uma agência de inovação é trazer à tona a discussão sobre esses assuntos polêmicos. Então, a gente entendeu que estava na hora de associar, mas se a gente fala só do sexo por si, né, per se, as marcas falam, isso aí não é para mim. Mas se eu trago o número que é um mercado de 125 bilhões, que tal e tal marca está fazendo isso, que a KFC está lançando um joguinho, né? Isso torna a nossa conversa mais acessível. Então, esse é o nosso papel. Não sei se eu comentei, se eu expliquei, mas assim, por que que a gente trouxe? Porque é um assunto super relevante, porque é uma indústria que está bombando, porque a indústria farmacêutica está de olho, a indústria de cosméticos está de olho, a indústria de alimentos está de olho nisso. E todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu acho que a maioria é uma galera que já está tateando essa indústria, né? Então, a gente está falando desse assunto porque é um grande assunto. E aí, te respondendo a nossa pergunta, como a gente colabora com os nossos clientes, né? Então, a gente tem, desde Google, Ambev, agências de comunicação, a gente rastreia essa informação que está sendo conversada, pontuada no mundo, aí a gente mergulha e faz essas conexões. Tá, medicina preventiva, saúde mental, sexo visto como algo que tem a ver com a saúde. A gente conecta, e eu comentei com vocês no meio da apresentação, aí a gente conta histórias, né? Como o Sexlog conta histórias incríveis no podcast, a gente também conta nossas histórias, mas as nossas narrativas são: marca, olha, está acontecendo isso, vamos pensar então como isso pode ser interessante para você pensar novos produtos, novos serviços, ampliar teu ecossistema. Então é isso, estender a tua linha de produto, sair de um mercado que não é tão relevante e ir para outro, se posiciona. É mais ou menos isso, Mayumi. Desculpa que eu desinvestei aqui a falar. Não, tá ótimo. Eu adoro, pode falar quando você quiser. Mas eu acho isso tudo que você trouxe é muito atual, uma forma muito atual de olhar para o consumidor e olhar para o que você está oferecendo, seja um produto ou um serviço, de uma forma muito mais ampla. Hoje, um dos nossos objetivos, até com o Sex Summit, é que a gente pare de olhar para o consumidor do mercado adulto como alguém à parte do restante da sociedade, né? Uma pessoa múltipla, com gostos, com interesses, preocupada com a saúde, preocupada com os boletos, com tudo, e ainda com interesses que permeiam aí a questão da sexualidade, do bem-estar. Então, acho que é uma coisa muito atual mesmo, e que pode trazer esse tipo de visão mais ampla assim do mercado, da tendência, traz realmente essa possibilidade de inovação, seja qual for o segmento. Muito legal, muito interessante. Você viu, Mayumi, que eu acho que vocês vão tratar disso nos próximos dias do Sex Summit, mas quando a gente pensa, de novo, sexo adulto, né? A gente pensa aquilo como eu terminei falando, né? É o homem branco, hétero, e é muito mais amplo. A gente tem raça, a gente tem as pessoas com deficiência, a gente tem o sexo dos mais velhos. Então, assim, eu acho que esse Sex Summit mesmo, se a gente for sair daqui a alguns dias, tem que sair com a cabeça mais aberta ainda, de que o universo é muito amplo e vocês têm um papel tão fundamental nessa educação, sabe? Na verdade, todas as indústrias, você pensa na financeira, tem que educar. Vocês têm um papel de educadores. Sim. E é um papel difícil, né? Porque, gente, a gente está num país que é super católico, né? É um assunto que é muito, muito tabu. Eu acho que eu fiz alguns anos atrás uma apresentação sobre cannabis, quando estava começando. É tabu também. Então, assim, parabéns. Parabéns para vocês que estão abrindo esse canal de comunicação, né? Para que as marcas elas se sintam mais corajosas, né? Mesmo de se posicionar. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que claro que de repente o teu assunto é político, o teu assunto é sexo, enfim,
Mas, assim, marcas que não se posicionam, o silêncio sobre as questões sociais é o beijo de morte das marcas. Então, se a tua marca tem a ver com esse universo que a gente está discutindo, se você não se posicionar, você vai estar fora do jogo. Uhum. Então, eu acho que é com esse pensamento que a gente tem que sair daqui, sabe? Desse Sex Summit Tem corajoso. razão. Não, tem razão. A gente precisa mesmo ter essa coragem, porque é isso que conecta a gente às pessoas hoje, né? A neutralidade, ela realmente deixa a gente num limbo ali, se a gente não se preocupa com todas essas questões. E o Sex Summit, eu acho que é um momento em que a gente está aprendendo junto, né? Esse tipo de reporte que você está trazendo, ele era impensável uns anos atrás. Até quando a gente se conheceu, esse tipo de coisa, esse tipo de conversa era impensável. Então, a gente está se alimentando junto e criando esse repertório. É muito valioso. Tenho certeza que é muito valioso para muita gente. Quem tiver de ouvidos atentos aí vai sair ganhando. Andréia, obrigada, muito obrigada mesmo pela sua apresentação. Quem está aqui assistindo vai receber esse reporte por e-mail, um resumão assim com todos os highlights. Então, vale muito a pena ficar de olho. Se você tiver perguntas, quiser aprofundar em algum assunto, deixa aqui nesse vídeo, nos comentários, que ao final do Sex Summit vai ter uma live, onde eu vou reunir depois as respostas dessas perguntas com os especialistas e trago para você que está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todos. Até a próxima, hein?